Nesse instante, nós iremos refletir a mensagem com o seguinte título: Conhecendo a Jesus. O maior conhecimento que o ser humano pode ter é o conhecimento de Deus. E Deus pode ser conhecido através da obra da criação. A Bíblia diz que as estrelas, a lua, o sol, todos os astros falam da glória de Deus. O universo proclama a sua glória. Desde o desabrochar da flor, do canto do pássaro, do mexer dos peixes no fundo do oceano, do cair das águas, da chuva, do vento, de todas as manifestações naturais criadas e projetadas pelo Criador e manifesta no dia da criação, fala do seu caráter e do seu amor. Tudo quanto Deus criou saiu perfeito de suas mãos. A expressão da harmonia, a expressão da perfeição, era o vínculo que ligava a obra ao seu Criador. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, coroava a criação. Tudo estava perfeito. Até o descansar, Deus pensou no sétimo dia. Após concluída a obra da criação, todos os seres criados reconheciam o seu Criador como autoridade suprema e o autor da vida. Esse marco na história desse mundo, onde se originou de um ser superior, conhecedor de todas as coisas, e não de uma simples explosão ou caos apresentado pela história, mas tudo saiu das mãos de um grande Criador. Tudo foi pensado. Nada que existe é por acaso. Ele pensou nos seus dias, Ele pensou nos meus dias, Ele pensou em cada momento que nós iríamos viver, as experiências que passaríamos, e escolheu para nós as melhores de todas que podemos pensar ou imaginar. Deus escreveu a história desse mundo, a mais bela das histórias que nós possamos sequer imaginar. Deus escreveu para este planeta. Mas algo estranho surge na criação, a manifestação de um pensamento independente do de Deus. Convidou o homem a entrar por outros caminhos, que não fosse aquele maravilhoso caminho escrito pelas próprias mãos divinas. Após o homem ter sido criado, Deus colocou no jardim do Éden, no local onde que se encontrava a habitação de Adão e Eva, os primeiros seres humanos a habitar nesse planeta. Adão e Eva, ao habitar naquele jardim, jardim quer dizer, é um local da natureza preparado para o uso humano. Aquele jardim foi um fragmento em que Deus tirou do planeta criado para o personalizar a estatura do homem e as condições e necessidades humanas, para que ele pudesse viver ali em paz e harmonia, contemplando a obra do Criador e aprendendo dele. No projeto divino, antes do homem conhecer um outro pensamento que fosse o pensamento divino, Deus havia apresentado aos nossos primeiros pais ali naquele jardim o que nós conhecemos pela palavra cujo nome é paraíso. Você quer conhecer o paraíso? Conheça os pensamentos de Deus.
Os pensamentos divinos, eles eram expressos ali naquele jardim, desde os lagos, desde as frondosas árvores, das mais exuberantes folhas e flores, todas elas, juntamente com a natureza, declaravam que Deus é amor. O amor era expresso em toda a obra da criação e na vida do ser humano. E de tudo que o homem podia aprender de Deus, uma coisa era clara, que Deus é amor. Essa expressão era manifesta, era escrita, não somente na vida de Adão e Eva, mas também de todos os seres criados por Deus. E naquele jardim, uma proposta foi apresentada a Adão. Deus disse a Adão assim: olha, enquanto você quiser experimentar os meus pensamentos, os meus conhecimentos, que são infinitos, você terá a vida eterna, porque os pensamentos de Deus nos gera, nos produz, cria em nós a eternidade. Nós já podemos começar a experimentar a eternidade, a partir do momento que nós experimentamos Deus dentro da nossa mente. Começamos a pensar naquilo que Deus pensa. Nós já começamos a experimentar a eternidade. Então, naquele momento ali, Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse para Adão e para Eva, que no dia que comerdes daquela árvore, no dia que provardes de um outro conhecimento que não fosse o divino, que fosse um conhecimento independente do conhecimento de Deus, o homem também provaria da morte. O homem prova daquilo que ele pensa, daquilo que sobe à sua mente. O conhecimento vai para a mente, vai para o intelecto humano. E uma vez que um outro conhecimento, que não fosse o conhecimento de Deus, que passasse dentro da mente humana, ele também deveria provar da morte. Porque o salário, a recompensa de um pensamento independente do de Deus, o salário do pecado é a morte. E o período que Adão, Eva tiveram ali naquele jardim, eles puderam experimentar do amor de Deus. O conhecimento de Deus sempre foi expresso no amor. Ele sempre foi expresso no amor. Após um homem desobedecer a Deus, comendo da árvore que produz o fruto do conhecimento do bem e do mal, a história diz que Adão e Eva não puderam mais ficar naquele jardim e de lá foram expulsos. E tiveram que lavrar e cultivar a terra. E não só lavrar e cultivar a terra, mas eles conheceram agora o resultado do que é ser independente de Deus. A primeira independência de Deus é proclamar a independência da vida. O homem, a mulher, eles começaram a envelhecer. Com o passar do tempo, eles conheceram a velhice. Eles puderam ver as folhas da árvore se murchar, a cair. Eles puderam ver animais ficarem doentes. Eles contemplaram a morte, coisa que era desconhecida para eles. E cada animal que morria, ele lembrava que um dia, no lugar daquele animal morrer, eles também morreriam. O seu corpo ficaria sem vida. E a perdição eterna era certa, porque nada
na morte o homem consegue fazer. Porque tu és pó, era o que refletia na mente de Adão e Eva. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas houve um plano divino montado para o resgate do ser humano. E assim como o homem perdeu a salvação, porque provou de um conhecimento desconhecido, um conhecimento independente de Deus, ele provou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Deus não se encontra o mal. Ele provou daquilo em que não estava presente na divindade, a maldade. Nós podemos hoje contemplar o mundo, a manifestação do homem afastado de Deus, do homem caído, é a manifestação do mal. E quando mais o homem resiste a um convite de misericórdia, de reconciliação divina, a maldade se opera, toma conta do seu coração, e isso é manifesto através das suas palavras, dos seus atos, dos seus comportamentos, é manifesto através da sua vida no dia a dia. Então, quando nós olhamos para esse plano em que Deus apresentou ao ser humano uma nova oportunidade de retornar ao jardim. O homem saiu porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E após o homem ter perdido o conhecimento divino, era impossível do homem, em pecado, em contaminação, revitalizar por si mesmo as imagens e conhecimentos divinos que um dia havia aprendido ali naquele jardim. O tempo foi passando e Adão desce à sepultura juntamente com sua esposa Eva, e os filhos dos seus filhos já havia perdido o significado, os ensinamentos do pai. E a descendência de Adão nessa terra agora encontrava-se sem referência da vontade divina. A única coisa que o homem passou a conhecer foi o mal. Poucos anos depois da morte de Adão, a Bíblia diz que Deus enviou um grande dilúvio na terra e poupou apenas aquelas pessoas, aqueles animais, aquelas vidas que entraram em uma arca. Os demais foram destruídos pelo poder devastador das águas. Águas caíam do céu através de chuva, e as fontes das águas rompiam como se fossem cataratas, e a terra começou a se encher e a inundar, e os montes mais altos, o ponto mais alto da terra, ficou 7,5 metros de água. Mas Deus não destruía simplesmente o ser humano, mas destruía todos aqueles pensamentos que eram maus, que eram destrutivos. Eram pensamentos que faziam com que um homem vivesse uma vida sem Deus, a tal ponto do significado da vida perder o seu sentido. Para montar o plano da redenção, o resgate humano, o conhecimento de Deus voltou a ser manifesto à humanidade. Deus manifestou o seu conhecimento. A maior manifestação do conhecimento de Deus está na figura do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, quando ele assumiu a forma humana, cada dia de Cristo falava muito mais do que 1000 palavras da Bíblia. Um dia com Jesus, 1 hora com Jesus, você poderia conhecer os mistérios da terra e do céu através do olhar de Cristo. Jesus literalmente expressava e comunicava as verdades divinas
que havia sido oculta ao coração humano por causa do mal que o homem havia adquirido quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Evangelho de João, no capítulo 28, no versículo 28, o final do versículo 28, Jesus diz assim: olha, eu falo como o Pai me ensinou. Olha essa expressão de Cristo. Eu falo como o Pai me ensinou. Está no final do versículo 28 do capítulo 8 de João. Jesus não falava palavras da sua própria mente, do seu próprio conhecimento, mas replicava e reproduzia fielmente as palavras de Deus, com a finalidade que o conhecimento divino pudesse ser manifesto novamente na vida do ser humano, erradicando, tirando todo o mal que ocupa o coração humano. Através da palavra, Cristo mostrava o caminho. Através da palavra que não vinha dele, mas vinha do Pai, Cristo mostrava a vida. Cristo revelava ao ser humano, à raça humana, aos filhos de Adão, aquilo que eles haviam perdido durante o período de trevas que o pecado trouxe a esse mundo, o período de morte e destruição. Jesus, por várias vezes, se manifestou como a ressurreição. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O filho da viúva de Naim, ele foi ressuscitado. Lázaro, seu amigo, também foi ressuscitado. O próprio Jesus, que havia sido morto, também pela vida que havia em si mesmo, ressuscitou dos mortos, para que ele pudesse continuar a falar ao coração humano. Que palavras? Disse Jesus: falo como o Pai me ensinou. Cristo literalmente falava as palavras do Pai. O projeto divino para o resgate da humanidade está manifesto em vários versículos da Bíblia, e todos eles passam pelo conhecimento de Deus. Esse conhecimento, ele não é um conhecimento intelectual, aquele que eu aprendo através de leitura, de estudos. Não é esse conhecimento. O conhecimento divino é um conhecimento que transcende a inteligência. Ele é um conhecimento experimental. Quando você experimenta, você usa os seus 5 sentidos. Além da sua capacidade mental, você usa a sua capacidade corporal para que você possa perceber. Ainda que você não consiga ver, Jesus havia dito a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos sabia que ele não podia ver o vento, mas ele podia sentir. Ele podia sentir. Essa experiência que nós temos de Deus faz com que o conhecimento de Deus se amplie na nossa vida. Quer multiplicar o conhecimento de Deus na sua vida? Tenha experiência diária com Ele. Quanto mais experiência nós tivermos com Deus, maior será o conhecimento divino. Maior será o nosso conhecimento divino. No livro de Isaías, no capítulo 11, quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia para o livro de Isaías, no capítulo 11. Quando nós lemos o versículo 6, fala como será no novo céu e na nova terra. Lá é dito assim que o lobo, capítulo 11, versículo 6 em diante, fala assim que o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito.
Diz que o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Sabe por quê? Porque lá não haverá a cadeia alimentar que existe hoje por causa do pecado, um animal tendo que comer o outro. Então o lobo habitará com o cordeiro não vai ter medo de lobo. E fala também que o cabrito também, ele não vai ter medo do leão. Versículo 7 fala assim: a vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi come. O leão comerá palha como o boi. Olha o versículo 9: nada se fará mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Da mesma forma que o oceano está coberto pelas águas do mar, assim também estará preenchida a nossa mente com o conhecimento divino. Com o conhecimento divino. Não haverá espaço para mais nenhum pensamento na mente humana, a não ser os pensamentos de Deus. A não ser os pensamentos de Deus. Isso é salvação. O que é salvação? O que você poderia classificar como salvação? Salvação é o tema dessa mensagem, conhecendo a Jesus. O conhecimento de Jesus é o próprio conhecimento do Pai, é a revelação da imagem expressa do seu ser. Quando a mente do homem estiver cheia do conhecimento divino, a tal ponto que não tiver espaço para nenhum outro pensamento, a não ser o pensamento de Deus, a plenitude da salvação se manifestará em nossa vida. E essa é a característica daqueles que estarão ali no Santo Monte. Diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As águas cobrem o mar. O mar, ele é coberto por completo. Quando a nossa mente estiver cheia do conhecimento de Deus, da mesma forma que o mar está cheio por completo, uma coisa é certa, a salvação eterna de Deus se manifesta em nossa vida, porque não haverá mais espaço para um pensamento estranho. No livro de Hebreus, capítulo 8, quando a gente lê o versículo 8, referente ao conhecimento divino, Hebreus capítulo 8, o versículo 10 e o versículo 11 diz assim, capítulo 8, versículo 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, mente quer dizer pensamento. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus trabalha com a mente. Essa aliança que Ele quer fazer com a gente. Ele quer nos salvar, colocando em nossa mente o conhecimento de Cristo em nós. Mas para isso é necessário nós aceitarmos as palavras de Jesus como verdade. Isso é uma expressão de fé. Mesmo sem entender como as coisas acontecem, devemos aceitá-la como verdade. Detalhe, capítulo 8 de Hebreus, lemos o versículo 10, agora vamos ler o versículo 11, olha o que diz o versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro nós lemos em Isaías dizendo que
a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas do mar enchem os oceanos. Agora, aqui no livro de Hebreus, o conhecimento de Deus também é manifesto na mente do homem através. Deus coloca suas leis na mente do homem e ao mesmo tempo diz assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, porque todos irão conhecer o Senhor, desde o menor até o maior. Mas como isso vai acontecer? Como isso acontece? Da mesma forma que acontecia com Jesus. Quando Jesus dizia assim: olha, eu não falo as palavras de mim mesmo, mas é que o meu Pai me ensinou. Todos irão aprender diretamente com Deus. É bom aprender com um professor presencial, é muito melhor do que online. O conhecimento presencial é muito melhor do que o conhecimento online. Mas o conhecimento experimental é, além da teoria, você ter a prática, você praticar, isso amplia o seu conhecimento. E Deus quer nos ensinar a ter uma experiência com Ele e aprender quem é o Senhor na prática. Mas para isso nós precisamos ter uma experiência interna com Jesus. Jesus dentro de nós. No Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 45, diz assim, Jesus diz assim: está escrito nos profetas, versículo 45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todas as pessoas que iam até Cristo estavam sendo ensinadas pelo próprio Pai, ainda que de forma inconsciente. Jesus disse assim: olha, todos, e serão todos ensinados por Deus. Deus tem ensinado a sua igreja. Deus tem falado ao coração de cada um de nós, seja durante a madrugada, durante o dia, durante ao caminhar, ao trabalhar, estudar, as atividades realizadas. Deus está falando conosco. Devemos estar atentos à sua voz e ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque Jesus disse que todos serão ensinados por Deus. No livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 12, Lucas capítulo 12, o verso 12, diz assim que: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Mas uma manifestação divina em encher a mente do homem, assim como as águas cobrem o oceano, do conhecimento do céu, do conhecimento divino, porque o Espírito vos ensinará. O ensinamento, ele não vem de homem, ele não vem das letras, do quanto que eu leio, do quanto que eu estudo, mas do quanto que eu experimento a Deus. Quanto você tem experimentado de Deus nesses últimos dias? Quantas experiências você tem tido com Ele? Será que só o Senhor tem tido experiência com nós, mas nós não temos tido nenhuma experiência com Ele? Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa porta é o nosso coração, e ela pode ser aberta mediante o exercício da fé, somente mediante o exercício da fé.
Jesus nos convida nesse instante a conhecermos mais sobre Deus através da sua pessoa. Somente Jesus é capaz de nos revelar o Pai. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele. Quem tem um filho tem um pai. Precisamos ter uma experiência com Jesus nesse instante. E através dessa experiência, será ampliado o nosso conhecimento divino. Que Deus possa nos abençoar e que a cada dia possamos perceber as experiências que Deus tem nos proporcionado, enquanto a porta da graça ainda se encontra aberta. Amém.